Glória a Deus. Irmãos, já louvamos ao Senhor aqui, agora quero juntamente com os irmãos meditar aqui numa palavra que Deus colocou no meu coração, que está registrado aqui no livro do profeta Amós, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Amém? Irmãos, possam abrir aí na sua casa, compartilhando conosco aqui nessa noite. Deus já tem falado conosco de maneira poderosa e tem mais uma palavra ao nosso coração. O livro do profeta Amós, está ali no Antigo Testamento. Os irmãos vão achar ali Joel, logo depois do livro do profeta Joel, um pouquinho antes tem Oséias, nesse intervalo aí os irmãos vão achar o livro do profeta Amós. Capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenhas a presa? Levantará o leãozinho do covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração, que você possa fechar os seus olhos, nós pedir a Deus nessa noite que o Espírito Santo esteja nos direcionando em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por essa palavra, Senhor, a qual já foi lida aqui nesta noite, e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos revelando, meu Pai, que esta palavra possa alcançar os corações, Senhor, dos amados irmãos, de todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite através desse vídeo. Senhor, alcança, Senhor, as nações, nos ajuda, Senhor, nos fortalece e nos dá graça, meu Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, quero ser aqui muito objetivo e também muito breve nessa palavra a qual Deus colocou no meu coração. Uma palavra, irmãos, a qual nós vemos registrada aqui no livro do profeta Amós, que vai nos dar o entendimento através da palavra. O profeta Amós foi um profeta usado por Deus, um homem que foi levantado por Deus, assim como outros profetas daquela época, para alertar Israel acerca do juízo iminente de Deus. A Bíblia diz que devido à iniquidade, devido aos pecados de Israel, devido à sua falta de obediência, Israel passaria pelo juízo de Deus. E aqui o profeta Amós, ele é levantado por Deus para alertar Israel, assim como Deus sempre fez, e faz até hoje. Nós vemos que há desde o Gênesis registrado na palavra de Deus a santa misericórdia do Senhor, a sua misericórdia sendo exercida sobre o mundo, sobre a nação, sobre os homens. Deus, irmãos, ele jamais vai exercer o seu juízo sem antes avisar o homem acerca dos seus juízos. E é nesse sentido que eu quero aqui que os irmãos meditem comigo nessa palavra. Aqui a Bíblia diz que Deus, ele primeiro lembra Israel da onde ele havia tirado Israel. O versículo 1 fala, ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que eu fiz subir da terra do Egito. Deus havia lembrado Israel do grande livramento que Deus havia dado a Israel lá na terra do Egito, o livramento, a salvação. Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, e levou o povo à liberdade. Deus, então, naquela ocasião, estava, através do profeta Amós, lembrando o seu povo, que havia tirado o povo do sofrimento.
Irmãos, na Bíblia o Egito simboliza o tempo do pecado, o tempo da escravidão, o tempo que estávamos aprisionados ao pecado, aprisionados à escravidão. E através de Cristo Jesus nós podemos ter a liberdade, através de Cristo Jesus nós podemos ter a salvação eterna, a vida eterna. Então aqui Deus ele estava lembrando Israel de que, aleluias, ele era o mesmo Deus que usava o profeta ali para falar com o povo naquela ocasião, era o Deus que havia tirado Israel da terra do Egito. Depois Deus ele vai falar aqui, aleluias, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E Deus estava querendo dizer aqui através do profeta Amós, irmãos, é que, aleluias, Israel havia sido escolhida por Deus para que pudesse ser a nação que seria o berço do Salvador, né? Israel foi escolhida por Deus, irmãos. Nós vemos a partir do Gênesis capítulo 12, lá no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, a Bíblia vai dizer para nós que Deus, através de Abraão, aleluias, dá uma promessa, promete a Abraão, né, faz uma aliança com Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação. Então ali, irmãos, nasceria a promessa de Deus para que, aleluias, Deus se revelasse através de um povo, que era o povo de Israel. Deus se revelou através do povo de Israel. Deus ele trouxe a revelação da sua palavra através do povo de Israel. O povo de Israel foi quem o Senhor escolheu para que nascesse o Salvador Jesus ali, aleluias, da Galileia, para que nascesse o Senhor Jesus ali no meio do povo de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Amós, né, usado aqui por Deus, pelo Espírito de Deus, relembra Israel de todas essas promessas. Mas pastor, por que o povo de Israel foi alguém escolhido, foi um povo escolhido para que Deus se revelasse através deles? Amados irmãos, Israel não tinha nada de diferente das outras nações. Israel não tem nada de diferente de nós, da nossa nação. Israel não tem nenhum mérito especial para que Deus pudesse revelar através de Israel. Mas eu quero aqui dizer para os irmãos que pela sua soberania Deus escolhe Israel para se revelar, né, para o seu povo. Inclusive nós vemos que o verbo se fez carne. Lá no Evangelho de João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João falando aqui do próprio Jesus. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não os receberam, mas todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aprove Deus escolher o povo de Israel para que fosse o porta-voz de Deus, para que fosse através dessa nação Deus revelado. Amados irmãos, nós vemos aqui que o profeta Amós, nesse texto, no capítulo 3, ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas. São 7 perguntas que o profeta Amós ele revela através de Deus para o povo de Israel, né, a partir do versículo 3. E nós vamos ver que essas perguntas, elas são perguntas que elas já têm por si só a sua resposta, né? A Bíblia diz: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? E assim por diante. Deus ele vai revelando essas perguntas através do profeta para o seu povo, para o povo de Israel. Louvado é o nome santo do Senhor. Irmãos, quando, aleluias, nós vamos avaliar, quando nós vamos meditar nessa palavra, Deus ele vai nos dar aqui uma grande revelação, irmãos, inclusive de coisas que estão acontecendo hoje nos nossos tempos, né? Essa palavra aqui, ela vai dizer para nós, através do Espírito, que Deus, aleluias, ele revela, aleluias, a sua palavra, ele revela os seus feitos, ele revela, ele traz à tona, ele traz revelação ao seu povo acerca daquilo que ele fará. E eu quero que o Espírito Santo esteja falando conosco de maneira poderosa nessa noite, irmãos.
Aqui o profeta Amós diz assim que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E nós vamos ver aqui, amados irmãos, que Deus, aleluias, ele disse a Israel, ele avisou Israel que traria um juízo por causa da sua iniquidade, que traria um castigo a Israel devido ao seu pecado, devido à sua falta de obediência. Louvado o nome do Senhor. Então, quando, aleluias, o profeta Amós, ele começa aqui, através do Espírito Santo, trazer essas perguntas, ele traz a pergunta e já dá a resposta, dizendo, olha, não há nada que o Senhor revele que ele não vá cumprir. Então, preste atenção no que o Espírito Santo está querendo nos dizer. Irmãos, tudo que Deus revela através da sua palavra, hoje, meus amados, qual que é a nossa maior revelação? Hoje nós temos a atuação, sim, dos profetas. Nós vemos, inclusive, que a palavra de Deus lá nos Tessalonicenses, Paulo ele vai dizer para nós darmos crédito às profecias, para nós, aleluias, recebermos as profecias, para nós não extinguirmos o Espírito, mas também a Bíblia vai dizer para nós avaliarmos as profecias, para nós julgarmos as profecias, não os profetas, mas as profecias. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que tudo que Deus revela, louvado é o nome do Senhor, acontece. Então é nesse sentido aqui que Deus colocou essa palavra no meu coração. Tudo que Deus revela, aleluias, vai acontecer, meus amados irmãos. A maior revelação que nós temos é a palavra de Deus que está se cumprindo cabalmente dia após dia. Nós vemos esses acontecimentos aí que estão, acontecendo de forma tremenda todos os dias, a palavra de Deus se cumprindo, as profecias se cumprindo. Então, irmãos, essa palavra é um alerta para nós. E aqui, aleluias, o profeta Amós ele vai dizer, olha, tudo que Deus fala se cumprirá na sequência. Tudo que Deus traz para nós se cumprirá na sequência. Irmãos, e aí o Espírito Santo me levou a nós meditarmos acerca da volta de Jesus. Nós temos visto, e nós temos acompanhado o que está acontecendo no mundo, no planeta. E são sinais eminentes da volta de Cristo, são sinais eminentes das coisas que estão se findando, das coisas que estão se acabando. O próprio Jesus aqui no capítulo de número 15 do Evangelho de João, os irmãos que puderem abrir comigo aí, louvado é o nome do Senhor, capítulo 15, verso 15, diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, já vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já não vos chamarei servos. Jesus estava ali dizendo, revelando aos discípulos, que ele não tinha mais necessidade de chamá-los de servos, mas sim de amigos. Por quê? Porque Cristo havia, irmãos, Cristo naquela ocasião estava revelando todo o plano de salvação, aleluias, para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam ouvindo. Quando nós vamos ler aqui os versículos, os capítulos anteriores do livro do Evangelho de João, nós vamos ver aqui que a partir do capítulo 14, Jesus vai falar que ele é o caminho, Jesus vai falar que ele é aquele que traz a salvação. Capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha aqui que fala no versículo 3, e se eu vos for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa de Jesus. Jesus falou para os seus discípulos que ele voltaria para o Pai para preparar lugar para nós, para todos aqueles que crescem na sua palavra, todos aqueles que aceitassem a Cristo como seu Salvador. E no versículo 3, Jesus ele vai falar para os seus discípulos, olha, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus voltará. Jesus virá buscar os seus, Jesus virá buscar a sua igreja. Irmãos, preste bem atenção nessa palavra. Os amados que estão nos ouvindo nessa noite,
Preste bem atenção, Jesus está anunciando a sua volta através dos acontecimentos. Jesus está anunciando a sua volta através, aleluia, de tudo que está acontecendo no mundo. É hora de nós despertarmos, é hora de nós estarmos atentos, é hora de nós ficarmos prontos, preparados para a volta iminente de Cristo. O livro do profeta Amós falou isso. Olha, Jesus, louvado é o nome do Senhor, o profeta Amós, na verdade, ele revelou ao povo de Israel que Deus traria o juízo sobre o povo. Mas Deus sempre exercendo a sua misericórdia. Irmãos, nós precisamos compreender essas coisas. Deus revela através do profeta que traria o juízo por causa da sua misericórdia. Ele queria que o povo se arrependesse. Não é diferente dos nossos dias hoje. Deus ele está trazendo a sua palavra para que o povo se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Cristo Jesus tem salvação. Cristo Jesus tem solução. Cristo Jesus tem cura. Cristo Jesus tem restauração. Cristo Jesus tem vida eterna. Não fiquemos desapercebidos e estagnados diante dessa situação que o mundo está passando. Jesus Cristo é a solução para a tua vida, meu amado. Jesus Cristo é a solução para a tua família, minha amada. Jesus Cristo é a solução para os seus filhos, para a sua parentela. Creia nessa palavra. A palavra de Deus, ela se revela a cada dia em nossas vidas. E a palavra de Deus nos traz salvação em nome de Jesus. Que você possa verdadeiramente colocar essa palavra no teu coração e saber que Jesus é a solução para o nosso planeta. Jesus é a solução e a cura para o nosso planeta. Não sabemos o que vai acontecer nos dias que estão por vir, mas Deus está no controle de todas as coisas e nós temos a salvação e a vida eterna. A nossa vida não se resume a esse planeta. A nossa vida não se resume a essas coisas que estão aqui nessa terra. A nossa vida não se resume àquilo que Deus tem permitido que nós ganhássemos aqui, casa, carro, né, um emprego, talvez alguma coisa material. A nossa vida não se resume a isso. A nossa vida, aleluia, ela está nas mãos do Criador, do grande Deus que fez os céus e a terra e tem salvação, alegria e paz para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra. E uma última palavra aqui que eu quero, aleluia, compartilhar com os amados irmãos. Um último versículo aqui para trazer paz ao nosso coração nesses dias de angústia, nesses dias de luta. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Louvado é o nome santo do Senhor. Versículo 25, diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá a vós, muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que havemos de nos vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês necessitam. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, né? Que você possa, em nome de Jesus, né, colocar no seu coração essa palavra. Não fiqueis inquietos,
glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor e peça para que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? Quero profetizar sobre a tua vida a vitória de Deus em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, que essa palavra venha alcançar os corações e o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus.